E aí, gremistas? Isso aí, empatamos com o Guarani do Paraguai. E gostaria de dizer que Renato mais uma vez me surpreende. Quando entro em viés de quase criticá-lo, ele me surpreende e digo que para mim ele deu uma grande acertada no jogo de hoje, provando que o Grêmio tem logística, o Grêmio tem sorte, o Grêmio tem juízo, entende? O Grêmio tem sorte e juízo, minha gente. O Grêmio mostra foco, o Grêmio mostra grupo. O Grêmio com um grupo de jogadores, o que ele tem que fazer? Botar a jogar. E a logística vem aonde? Aonde nós temos um jogo decisivo com o Novo Hamburgo e não vai ser fácil. E tivemos que utilizar do restante do grupo para jogar o jogo hoje com o Guarani, que é óbvio, pela Liberta, né? Mas assim nós estamos numa situação quase confortável, né? E continuamos nessa situação quase confortável porque não ganhamos o jogo. Mas ao mesmo tempo pegamos um gás, provavelmente vamos nos classificar e em últimos casos podemos nos classificar em segundo lugar, mas acredito que não, na Libertadores. Mas de imediato temos o jogo duríssimo com o Novo Hamburgo e que é uma coisa imediata, perdeu, tá fora. Então assim, ó, eu não me lembro se no último vídeo, quando eu falo sobre o Guarani do Paraguai, eu acho que tem um último depois, eu chego a falar em que achava que provavelmente o Renato fosse poupar jogadores, ou talvez eu fosse até dizer minha opinião de que deveria, porque era uma situação ainda por causa do Novo Hamburgo, talvez até por covardia minha, com medo de ser criticado, e eu posso ser porque eu sou torcedor. Mas acho que cheguei a dar mais ou menos essa letra. O Grêmio realmente, hoje ele mostrou que tem logística, ele mostrou que o time pensa, e desse jogo de hoje, com 1-1, 1-1, os defensores do Del Chaco, com o time como o Guarani do Paraguai, de Assunção, né, que eu achei que até fosse um pouquinho melhor. O Grêmio, para mim, saiu dali com um ótimo resultado, e tiramos esse jogo as individualidades. Eu confesso que quando o Renato me mostrou os 3 volantes que iam entrar em campo, eu fiquei um pouco receoso, porque eu acho que o Grêmio também não precisava se retrancar, principalmente jogando com um time que teoricamente nunca jogou. Mas é aquilo que eu digo, a Libertadores existe um acréscimo na Libertadores chamado vontade, e o Grêmio, um time que tem vontade, qualidade, desentrosado, às vezes realmente consegue ganhar, empatar, fazer uma boa partida. E o Grêmio inteligentemente tirou um ponto precioso de lá, e vamos agora vivo e com foco. A gente observa isso tanto em reservas quanto titulares, observa novamente de organização, logística, e vamos forte para cima do Novo Hamburgo, que temos que ganhar o regional. E eu vejo isso na direção. Eu vejo que o time quer o regional, busca a Libertadores, né? E somos um time competitivo em qualquer campeonato que jogamos. E quando em 1, 2 partidas o Grêmio começa a desandar, depois que encaixou, o Grêmio joga bem de novo, o Renato inventa alguma coisa que dá certo. Então, das individualidades, por exemplo, Arthur, que jogador é esse? Que jogador é esse chamado Arthur, minha gente? Inclusive o nome do meu filho aí, ele tá agora com essa honra, agora ele tá faceiro porque tem o Arthur no Grêmio, né? É isso aí, Bolota, pode crer. Mas o incapaz aí que esse dia andou, ele tá tomando banho, esse dia ele me tirou chifre aí, hoje salvou o nosso, mas depois eu dou esse recado pra ele, ele viu o jogo. Ele viu mais que eu, o gol até não ouvi nessa trabalho, casa, trabalho, eu acabei ouvindo o jogo no rádio. Mas o que eu quero dizer assim, ó, é que as individualidades do Grêmio, Pedro Rocha, ainda bem que fiz aquele vídeo sobre minha opinião sobre ele, ao qual eu não o critico, eu ainda tenho fé que ele vai melhorar o arremate. Hoje foi essencial, entrou, fez o gol, entrou afoito, até eu vinha pensando em falar sobre isso no vídeo também, como o Pedro Rocha entrou afoito, pois ele fez o gol, dando rasteira, parecia estar na capoeira. Resolveu o problema, mas aquele velho problema dele a gente viu numa bola na trave que ele poderia ter feito gol. Então assim, ó, foi um jogo assim onde mostramos o nosso grupo, conseguimos empatar com o time reserva, buscar um ponto precioso, mostrar logística. Edilson, grande lateral, o veterano em campo,
A zaga realmente preocupante, né? Bressan Thierry, assim, na bola aérea, muito preocupante, mas também não chegaram a comprometer. Groi, brilhante, aos críticos, o nosso grande goleiro aí, brilhante. Para mim, não foi um dos melhores no campo, ele e Arthur, jogadores. Lincoln, grande surpresa, só que ele acende e apaga dele, mas hoje jogando lá pelo lado esquerdo, muito bem. Lucas Barros, para mim, de certa forma, foi uma decepção, mas não essa tragédia que a empresa faz. Ele me mostra um baita jogador, acostumado a jogar liberta, um cara que trompa e não se aflocha para ninguém. Um pouco do ritmo de jogo, foi fominha, a gente vê que ele quer fazer o gol, fazer gols, né? Então, assim, é um cara que, se o Grêmio mudasse o esquema e coisa, não teria problema nenhum. Levo muita fé no Lucas Barros. Levo muita fé, só realmente deu azar e poderia ter passado aquela hora, poxa vida, velho. Ali nós ia liquidar. Mas tudo bem. Então, assim, ó, o grande destaque da partida é Arthur, que fez os 3 volantes não serem uma retranca. Jogou adiantado como um meia. E muito bom jogador e joga bem como volante, tem corpo. Ele consegue ser o que o Ramiro era lá na direita. Um cara que está à frente e marca e sabe recuperar a bola. Anda para todos os lados, um passe muito, muito bom. E esses dias eu já tinha destacado ele quando ele jogou realmente como cabeça de área, que ele parecia um meia, um cara com toque do lado externo do pé. Eu cito isso, e que coisa assim que não é de um volante, mesmo até um volante que saiba jogar. Então Arthur, um grande jogador. Fernandinho, aquele jogador que realmente pode desencantar, resolver problemas, não é bobo, né? Poderia ter feito um gol e passado aquela bola, que ele já tinha feito uma grande jogada, ao mesmo tempo que às vezes entra, tá meio afoito. Outra coisa que serviu esse jogo pra gente ver, Jailson, que é uma nuvem. O Jailson, aquele volante que driblava quando começou a jogar no Grêmio, entrou no profissional, ele simplesmente só assiste o campo. Era uma peça preta no meio do campo, assim, ó, arrojando em roda e olhando a bola passar, perdido, cego nas costas, e indo para um lado e abrindo brecha do outro lado, não vendo nada, só que a bola não ia pro lado onde estava aberta a marcação dele, perdido em campo. Então, assim, não sei o que há com o Jailson, não consigo entender o que há com o Jailson. Então, assim, ó, a melhora do Bressan, que você vê que eu não quero ser. Sou crítico, total crítico a ele. Só que às vezes sou meio sentimental, fico com pena do rapaz isso aí, que a gente teve a recorrer, até eu já recorri em vídeo aqui, pra mãe dele mandar ele parar de jogar bola. E isso eu não acho que assim, o cara é profissional, é o trabalho dele, não fica bem falar, mas quando tá no Grêmio o cara fica nervoso, né? Então assim, ó, melhora do Bressan, boa do Renato em dar espaço e grupo para todo mundo. Cortez, já ia esquecer, Cortez, que partida. Vi grandes problemas, inclusive no Edilson, quando avançado, mas muita bola nas costas, né? Os 3 volantes ajudaram muito nisso aí. O Cortez, assim, até marca, mas cruza, vai pra frente, faz variação de jogada, faz o lado esquerdo do Grêmio viver. Muito do destaque também do Lincoln, por aquele lado ali, é devido ao Cortez, entendeu? E cruza a bola na área, né? O Grêmio com o Barros foi cruzada muita bola, ele tem presença de área, só deu azar. E o que eu queria dizer também é que fizemos uma boa partida com um a menos, o jogo complicou, uma coisa que estava bem fácil no primeiro tempo, e não acho que deu apagão no segundo. Esse é um problema que eu vejo no Renato, é só culpar jogadores. Ele tem que tomar cuidado um pouco com isso aí, às vezes ele se equivoca também, né? Isso pode dar um problema mais adiante, espero que não. Então, assim, ó, grande partida do Grêmio, saímos no lucro, saímos líder, com todos esses adjetivos que, na minha opinião, o Grêmio, a direção e o treinador, a comissão técnica está tendo. Foco, determinação e, olha, dessa maneira se torna até injusto não ganhar o regional, porque estamos fazendo por merecer. Então, assim, ó, boa partida do Grêmio, é Libertadores. Outro destaque do time do Grêmio, eu ia esquecer, mas isso é muito importante, que o Grêmio jogou a Libertadores, tivemos uma arbitragem de Libertadores, horas equivocadas, horas acertando, horas nos dando mão, inclusive, horas bem caseira, né? O Grêmio não apanhou em campo, porque a coisa mais terrível que tem quando o time brasileiro vai jogar Libertadores, e o Grêmio já pecou nisso também, não deveria, porque somos copeiro. O juiz não dá as faltas,
ficar caído no chão e perder a bola. Ou fazer a falta, o que é pior, e parar porque achar que o juiz vai dar e perder a bola de novo. Não! Hoje o Grêmio jogou, apanhou, bateu, outro Arthur bate e não se mixa também pros caras. Então é isso aí, minha gente. Grande resultado. É isso aí e dá-lhe Grêmio.